Olá, meu amigo, minha amiga, seja mais uma vez bem-vindos aqui ao canal. Pessoal, tem uma dúvida que muita gente tem e como nós sempre falamos, né? Quando tem muitas perguntas nos comentários aqui, a gente acaba fazendo um vídeo para esclarecer e é um assunto muito relevante. O tempo de auxílio-doença soma para a aposentadoria comum? Você está de auxílio-doença? Você já está pagando há muito tempo INSS? Você sabe se você tem direito a algum modelo de aposentadoria ou não? Presta atenção aqui nesse vídeo, tá? É muito importante. O tempo que um trabalhador permanece recebendo auxílio-doença é frequentemente motivo de dúvida se trata de contagem, né, para fins de aposentadoria comum. Essa questão é importante, pois vai impactar diretamente o planejamento e o cálculo do tempo de contribuição necessário para se aposentar. O auxílio-doença ele é um benefício concedido pelo INSS para quem está temporariamente incapacitado de exercer as suas atividades devido a uma doença ou um acidente. Durante esse período em que o benefício é pago, o segurado ele não realiza contribuições ativas para o INSS, o que gera incerteza sobre a contagem desse período. Você está recebendo o benefício do INSS e não está pagando contribuição. Como é que será que fica esse tempo, esse período? Bom, de acordo com a legislação, o tempo em que você permanecer afastado de auxílio-doença pode sim ser considerado para aposentadoria comum. No entanto, há uma condição específica para que essa contagem ela seja válida. O principal requisito é que o segurado tenha contribuído antes e depois do período de recebimento do benefício. Olha aí. Então, é o intercalamento que a gente chama. Você já vinha contribuindo. Para você ter direito ao auxílio-doença, você tem que estar contribuindo ou estar no período de graça. Você entra e começa a receber o benefício. Nesse período, como nós falamos, você não está contribuindo. Você tem a cessação do benefício e retorna ao trabalho. Quando você fizer uma contribuição, esse é o intercalamento. Você já pagava a contribuição antes do auxílio, ficou um período sem pagar para o auxílio e voltou a pagar depois do auxílio. Então, esse é o intercalamento. Tanto é que se você puxar o extrato do CNIS, que é o extrato de informações sociais, que tem lá o seu histórico de trabalho desde o primeiro registro, desde a sua primeira contribuição, e você olhar com o benefício de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez ainda ativo, ele não vai constar. Ele só vai constar depois que você fizer uma nova contribuição. Tá? Para aposentadoria por invalidez, no caso, se tiver também uma alta e retornar ao mercado de trabalho, é assim. Por isso que muita gente me pergunta, eu olhei no extrato lá do meu CNIS e não aparece o tempo de auxílio-doença. Exatamente por esse motivo, só vai aparecer quando você voltar a fazer contribuição. Esse reconhecimento do tempo ele é justificado pelo fato de que o trabalhador ele continua vinculado ao sistema previdenciário durante o afastamento. Apesar de não realizar contribuições diretas enquanto recebe o benefício, a legislação considera esse período como manutenção da qualidade de segurado, garantindo que ele não seja prejudicado em sua contagem de aposentadoria, porque era só o que faltava, né? Você não se machuca, você não sofre um acidente ou tem uma doença porque quer. E aí, vamos colocar, como é que ficaria? Você passar 10 anos, por exemplo, recebendo um benefício do INSS e esses 10 anos não contar. Como é que você vai alcançar, por exemplo, o período exigido para você se aposentar? Não tem cabimento isso. Mas se tiver um intercalamento, como nós falamos, você volta a contribuir, já fica tudo em ordem, tá? Para que esse tempo do auxílio-doença seja somado, é necessário que o segurado solicite a inclusão desse intervalo no momento que requerer a aposentadoria. Isso quer dizer, quando você vai solicitar a aposentadoria comum, ela tem que estar lá no extrato do CNIS, tá? Esse procedimento ele pode ser feito diretamente no INSS, com a apresentação de documentos que comprovem esse período de afastamento, como o histórico de benefício ou o CNIS que nós falamos. Uma dúvida comum é se o auxílio-doença ele pode ser somado mesmo que o trabalhador tenha sido mudado de regime após o afastamento. A resposta é afirmativa, desde que o segurado ele tenha contribuído antes e depois, independente do tipo de vínculo empregatício ou atividade exercida. Não é a mesma coisa que eu estou falando de um parágrafo anterior. Vocês viram aqui, o auxílio-doença ele pode ser somado mesmo que o trabalhador tenha mudado de regime após o afastamento. E aí, você, por exemplo, saiu do regime de CLT e entrou para o regime militar, ou vice-versa, como é que fica isso? Aí a resposta aqui é sim, desde que você tenha contribuído antes
tá? E depois do período de benefício, independente do tipo de vínculo empregatício ou atividade exercida. Outro ponto importante é que o auxílio-doença ele não é contado como tempo de contribuição efetiva, mas sim como tempo de carência. Olha aí, isso significa que ele será considerado para completar o período necessário para a aposentadoria, mas não aumentará o valor do benefício. Olha aí, ó, já que não há contribuições durante o afastamento. Então, com certeza, você vai receber um benefício menor. Quanto mais tempo você acrescentar desse período que você teve afastado, sem contribuição, ele entra no cálculo, mas ele não vai acrescentar, por exemplo, ele não vai aumentar o valor da sua aposentadoria. Em situações que o auxílio-doença é concedido imediatamente antes de uma aposentadoria por invalidez, o período de afastamento também será contabilizado como tempo de contribuição. Olha aí, ó. Esses casos, o INSS realiza um cálculo de forma automática, sem a necessidade de solicitação adicional por parte do segurado. Bom, há situações, no entanto, em que o tempo pode não ser considerado. Já está complicando, como nos casos em que o benefício foi concedido por decisão judicial e não foi devidamente registrado no sistema do INSS. Olha aí, você vai ter que comprovar depois, é claro. Tá? Ele não vai ser considerado porque ele não aparece no sistema, mas você vai comprovar. Tá? Nessas circunstâncias, o segurado precisa apresentar documentação complementar ou solicitar uma revisão, tá, do benefício. A reforma da Previdência de 2019 também trouxe mudança significativa na regra das aposentadorias. Apesar disso, o entendimento sobre contagem do auxílio-doença para aposentadoria comum foi mantido, garantindo aí aos segurados que continuem tendo esse direito. Para os trabalhadores que planejam se aposentar, é fundamental estar ciente de como o tempo de auxílio-doença influencia no cálculo da aposentadoria. A orientação de sempre, né, pessoal, é procurar um advogado, ou nesse caso um contador, para ajudar a evitar erros aí e garantir todos os seus direitos e você também ter ciência do que está acontecendo, tá? Embora o INSS seja responsável por realizar os cálculos e a concessão, é comum que ocorram erros na inclusão do tempo de auxílio-doença. Por isso é importante que o segurado seja acompanhado de perto nesse processo, esteja preparado para contestar eventuais inconsistências. Outro aspecto relevante é que o auxílio-doença só será considerado se não houver interrupções no vínculo previdenciário. Isso significa que caso o segurado tenha deixado de contribuir antes do afastamento e não tenha retomado a contribuição após o benefício, esse período não vai ser computado. Quer dizer, de qualquer forma, para esse período constar, você tem que voltar a contribuir. Tá? O importante é destacar que o objetivo principal é garantir renda, tá, para o trabalhador enquanto você está incapacitado. Contudo, ele também desempenha esse benefício um papel significativo, especialmente para aqueles que têm tempo já acumulado para se aposentar. Tá? A contagem para a aposentadoria é um direito, tá, pessoal? A responsabilidade do INSS de validar as informações, mas em alguns casos, como vocês viram, é necessário que você até tenha um advogado para mostrar. Ah, mas a justiça não envia? Não. Você precisa demonstrar ali, tá? No caso de uma revisão, você vai fazer. Além disso, a contagem do auxílio-doença pode variar de acordo com o tipo também de aposentadoria requerida. E hoje nós temos diversos, né? Aposentadoria por idade, por pontos, tem diversos tipos, com pedágio. Então, no caso de uma aposentadoria por idade, por exemplo, o período ele é contabilizado como tempo de carência. Enquanto na aposentadoria por tempo de contribuição, ele soma diretamente ao total de meses trabalhado. Olha aqui como é que interessante isso. No caso da aposentadoria por idade é carência. Agora, se for por tempo de contribuição, ele entra diretamente no cálculo. Os segurados que exercem atividades especiais com exposição a agentes nocivos também podem incluir o período de auxílio-doença na contagem da aposentadoria especial. Olha aí, desde que o afastamento esteja relacionado à atividade desempenhada. Então, se você se machucou em casa, num dia de lazer, de folga, e você trabalha, por exemplo, em um local insalubre, tem direito à aposentadoria especial, mas você se machucou em casa e ficou de auxílio-doença, esse período não entra no especial. Entendeu? Tem que ter aí, no caso, o afastamento, esse tempo afastado
de auxílio-doença tem que estar relacionado à sua atividade desempenhada. Olha como é. E tem muita gente que tem dúvida disso, que trabalha com produtos nocivos, expostos aí a risco, em locais insalubres. Olha aí como que é interessante e importante vocês terem essas informações. Por isso que eu falo, fica sempre ligado aqui no canal, pessoal. Atualizações, conteúdos relevantes, conhecimento para você poder lidar com situações como essa. Tá bom? Eu duvido que todo mundo aí sabia. Principalmente você de aposentadoria especial, que era dessa maneira. Agora já é uma informação a mais para você ficar atento, tá? Meu amigo e minha amiga que estão chegando aqui a primeira vez no canal, sejam muito bem-vindos. É assim aqui, tá, pessoal? Como eu falei, conteúdos importantes, relevantes, atualizados, conhecimento. O INSS não é para amadores. Você tem que saber como funciona o INSS para você conseguir superar desafios. Você tem entendimento dos seus direitos, mas também dos seus deveres, tá bom? Gostou do meu trabalho? Não deixe de dar um like, se inscreva no canal, ative o sininho de notificação para você estar sempre, como eu acabei de falar, atualizado. Você só tem a ganhar com isso, tá? Meu amigo e minha amiga, muitos que me acompanham há muito tempo, os que chegaram depois, os que estão chegando agora, que Deus abençoe a casa, a vida, a família de vocês, com paz, saúde, prosperidade, harmonia, alegria, tudo de bom, pessoal. Tudo que eu desejo para mim, para minha família, eu lhes desejo em dobro. Deixo um forte abraço e até os próximos vídeos.